Eu sou o Volmir Batista, sou violeiro, folião e sou fundador da Associação dos Foliões de Reis do Distrito Federal e do entorno e o idealizador e produtor do Encontro de Folias de Reis do Distrito Federal em 20 edições. Eu estou aqui para falar sobre a Folia de Reis no aspecto musical. Os instrumentos que compõem um grupo de foliões, ou seja, que ajuda o grupo de foliões a realizarem os seus cantos, primeiro é a caixa de folia. A caixa de folia é o instrumento mais importante e o principal instrumento numa folia de reis. Porque a caixa de folia que faz a chamada e a marcação para os demais foliões acompanharem e seguirem no giro. E também para chamar o dono da casa quando chega no pouso. O segundo instrumento da Folia de Reis é a viola. E aí, tanto a caixa quanto a viola são considerados instrumentos sagrados numa Folia de Reis. Inclusive, fabricados na maioria das vezes de forma artesanal pelo próprio folião que o conduz. Geralmente, o guia, ou seja, capitão ou embaixador, como são conhecidos, os puxadores da folia, eles costumam batizar as suas violas nas paróquias. Geralmente existe nos lugares, principalmente no interior, existem as paróquias que os foliões, antes de saírem para suas funções originais de giro da folia, costumam batizar seus instrumentos, e a viola principalmente. Ai, deu sinal em toda a casa, deu sinal em toda a casa. Outros instrumentos seguem esses dois principais. Foi acrescentado já, depois de muitos anos da chegada da Folia de Reis no Brasil, foi acrescentado também o violão, que formam o casal, a viola e o violão. Geralmente a viola tocada pelo mestre guia e o violão tocado pelo contra-guia. O contra-guia também, às vezes, pode usar cavaquinho, é outro instrumento que foi incorporado aos cantos de folia. Nós temos também na folia instrumentos bem artesanais, como é o caso do reco-reco e também em alguns lugares conhecido como rapa-rapa, o triângulo, instrumentos geralmente de percussão que ajudam a aumentar o volume da cantoria, já que as cantorias de Folia de Reis geralmente são ambientes bem acústicos, não usam nada de elementos eletroeletrônicos nem microfones. A sanfona também é um instrumento que foi incorporado às Folias de Reis não de muito tempo para cá, porque a sanfona é um instrumento que chega ao Brasil com os italianos aí por volta do século XIX, e ela auxilia também no momento da diversão, porque a Folia de Reis ela tem vários atos, vamos dizer assim, ou vários momentos, né? Tem o momento da devoção, o momento das rezas, dos cantorios, dos hinos de reis, por exemplo, e depois que passa, por exemplo, a janta, vem a parte da diversão, onde os foliões já usam muito a sanfona para contribuir nos ritmos de dança. Que antes eram usados a rabeca. As rabecas, os violinos, eram instrumentos que ajudavam até pelo forte timbre
a sonoridade mais alta que tem esses instrumentos. E esses são basicamente os instrumentos que compõem uma folia, mas eu não posso deixar de falar do principal, a voz. A voz é o principal, na verdade, o principal instrumento dentro de um grupo de foliões. Na Folia de Reis, elas são compostas de 7 vozes diferentes. Começa da primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e termina na 7ª voz. Já existia o folia, segundo a lenda, que cantava até com 8 vozes, que seria a oitava voz. Então, esses são basicamente os instrumentos que compõem a Folia de Reis. Antes do grupo de cantadores, vamos dizer assim, dos músicos e cantadores, quem vai na frente da folia é uma figura chamada alferes, batizada de alferes, que é quem carrega a bandeira de Santos Reis, no caso da Folia de Reis, e ele que faz a parte de chegada, indo à frente e passando a bandeira posteriormente ao dono da casa, ou seja, ao festeiro que vai receber, nesse caso, a Folia de Reis. Temos também, dentro das Folias de Reis, um elemento super importante, que é a figura da Sagrada Família, principalmente composta pelo Menino Jesus, Nossa Senhora e São José. O presépio se completa depois com a chegada dos 3 reis magos e os pastores que os acompanham ali junto com os seus animais. Numa folia de reis, numa casa, numa ornamentação para a folia de reis, sempre tem que ter uma estrela guia também, que foi o elemento que conduziu os 3 reis magos a Belém para visitar o recém-nascido menino Jesus. Um Feliz Natal para todos e todas e um próspero ano novo, que 2022 seja a nossa redenção, que seja o ano do mundo em termos de paz e alegria. Folia de Reis é um legado familiar. Como dizia meu pai há tempos atrás, a folia ela costuma ir onde um padre, onde a igreja não conseguia ir. A folia evangeliza de uma forma diferente. E a nossa folia, a Folia de Reis João Timóteo, tem uma tradição bem familiar, porque veio do meu pai, eu sou o filho mais novo, o meu filho também já está cantando com a gente, então vem de uma tradição familiar. E também foram angariados, engregados a dança, né? Tem o catira, o congado. E o congado é uma história interessante, que nós fomos cumprir uma promessa em Minas de uma senhora que foi cumprir a promessa do pai dela, que já havia falecido. E chamou meu pai e pediu que a gente cantasse e dançasse esse congado. A gente não conhecia. Meu pai, que conhecia lá longe na época dele, ele chegou, nós ensaiamos e fizemos essa dança lá para essa mulher, e depois disso aí, essa dança acompanha a gente até hoje, até nos encontros de folia onde a gente vai, nas apresentações que a gente faz, a gente apresenta essa dança do congado. Eu sou o Valério dos Reis, folião da Folia de Reis João Timóteo, presidente da AFOREI, Associação de Folia de Reis, Distrito Federal e entorno. Junto com meus companheiros de caminhada, junto com essa congregação, a gente deseja um Feliz Natal e um ano novo de alegria, um ano novo de paz.
a você e a toda a sua família.